Olá, meus amigos. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Tem um depoimento bem curtinho de uma brasileirinha querida e tem o outro depoimento de uma outra querida que eu acho que é muito interessante a gente contrapor as experiências das duas, e você vai entender por quê, tá? Só uma ressalva não, só uma informação adicional. No último vídeo nós conversamos sobre as pessoas que são pagas para trabalhar na igreja, né? Além das autoridades gerais, obviamente, os líderes do sistema educacional da igreja também são muito bem pagos e todo mundo sabe disso. Mas uma coisa interessante que fica aí para você pensar é que se você dá aula de seminário diário no Brasil, você não ganha nada, né? Você não é paga. Mas aqui nos Estados Unidos, professores de seminário diário são muito bem pagos. Por quê? Por que a gente tem que trabalhar de graça dando aula de seminário todos os dias, como eu dei algumas vezes, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, por 1 hora, todo dia de terça, todo dia não, eu não lembro se era de segunda a sexta ou de terça a sexta, mas a gente fazia de graça, né? Aqui não, aqui eles são bem pagos. Então tá. A nossa primeira brasileirinha de hoje fala o seguinte: Olá, Vânia. Gostaria de expressar minha profunda gratidão por ter aberto meus olhos para o livro de Mórmon. Sua influência e orientação foram inestimáveis e eu estou imensamente grata por ter a oportunidade de explorar seus vídeos e fazer pesquisas a respeito disto. Obrigada por compartilhar sua sabedoria sobre o assunto e alertar algumas pessoas sobre o mesmo. Quero agradecer profundamente por me salvar de ser batizada na Igreja Sud. Sua intervenção foi um verdadeiro ato de liberdade para minha mente, que estava sendo alienada de certa forma, pois estava totalmente cega pela igreja. Estou muito grata por você ter me ajudado a tomar uma decisão informada e pessoal. Sou de João Pessoa, estava indo para as reuniões da Estaca Castelo Branco. Pode me chamar de Carlinha. Carlinha, querida, você é uma linda. Muito obrigada por tanto carinho. E obrigada por me avisar que eu te ajudei a tomar uma decisão informada e pessoal. Ela nem chegou a se batizar na igreja. Ela decidiu, por alguma razão, pesquisar sobre a igreja antes de tomar uma decisão. Encontrou meus vídeos, começou a assistir, também pesquisar em outras fontes. E ela decidiu, então, não ser batizada. Ela fala aqui que a minha intervenção foi um verdadeiro ato de liberdade para minha mente, que estava sendo alienada de certa forma. Antes mesmo de se batizar, ela já se deu conta de que a mente dela estava sendo alienada. Então aqui está uma pessoa que procurou se informar antes de tomar uma decisão de se envolver com uma seita, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Tudo bem. Em contrapartida, nós temos a experiência dessa outra querida de hoje. Antes de contar a experiência dela, eu honestamente quero falar com você que é membro da Igreja Ativo. E você que se sente tão bem lá dentro, se sente feliz, se sente em paz, seguro, enfim. Eu já me senti assim na igreja. Minha família, minha mãe, minhas irmãs, nós já nos sentimos assim na igreja. E naquela época a igreja fez bem para nós. Se esse é o teu caso, se a igreja te faz bem, te dá um sentido para a tua vida, te dá aquele conforto nas horas difíceis, eu quero mais é que você fique lá. E que você não me escute, viu? Porque eu não tenho intenção aqui de tirar de ninguém a sua própria fé, o seu testemunho. Eu estou aqui para conversar com pessoas como essa querida
que a gente vai conhecer agora. Tá? Ela fala o seguinte: Oi, Vânia. Primeiro quero parabenizar sua coragem e trabalho feito. Você tem me ajudado muito. Há um ano deixei de frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, depois de um divórcio e de um casamento de 22 anos. Estive na igreja por 40 anos, fiz missão Porto Alegre, 93, 94. Me casei no templo e tive 4 filhas que amo muito. Mas hoje sofro, pois segui o mandamento que nos livros da igreja, como Doutrinas de Salvação, Liarronas e líderes, falando crescer e multiplicar é um mandamento que continua em vigor. Desculpa. Mas ao se tornarem adolescentes, chegaram os problemas. E a culpa era minha, que não lia o suficiente o livro de Mórmon. Eu sentia tanta culpa. Mas dediquei cada minuto da minha vida à igreja. Ia limpar a capela desde um mês de vida de cada uma de minhas filhas. Não sou melhor, mas comparo minha dedicação ao evangelho da igreja à dedicação dos terroristas que fizeram os aviões em 11 de setembro atacarem os Estados Unidos e morrerem acreditando que era o certo. Tamanha crença. Eu nunca faltei à igreja e nem meus dízimos nos quase 40 anos. Aceitei chamados absurdos para não me opor ao sacerdócio. E quando peço o divórcio de um conselheiro da estaca, fico sem chamados e tão julgada, e muitos nem me dirigiam a palavra. Excluída, chorei muito, mas foi bom, de certa forma. Comecei a faltar e a ponderar em tudo que eu acreditava. E conversando com uma cliente que era ex-Mormon, ela me falou do seu trabalho. E mais minhas pesquisas foi o suficiente para não querer pisar nunca mais na igreja Mormon. Sim, não é de Cristo, e sim do legado de Joseph Smith, levado até os dias de hoje. Hoje não choro e nem tenho saudades dos mais de 30 anos vividos nessa seita. Eu só lamento por ter me deixado ser influenciada por tanto tempo. Que igreja é essa que prega tanto amor ao próximo? Já solicitei meu desligamento pelo quitmormon.com e esqueci o login e senha e não sei se fui desligada. Nem consigo entrar no site. Aparece essa frase: atualmente em manutenção. Obrigado por sua paciência. Pode me ajudar? Eu sonho em dizer, fui dessa igreja, mas hoje não tenho nem mesmo meu nome nos registros deles. Ao ler minha história, pode pôr o nome de Irani. Obrigada, muito obrigada. Irani, querida, obrigada a você. Esse nome é fictício, tá? Eu imagino. Não, ele é fictício. Eu que te agradeço pela confiança e em ter mandado aqui para nós a tua experiência, que é muitíssimo parecida com a minha, e é a experiência de milhares de mães e pais, desculpa, e pais pelo mundo inteiro. Vamos entender aqui a experiência dela e o porquê que ela se sentiu assim. Em primeiro lugar, independente de você frequentar a igreja Mormon ou qualquer outra denominação religiosa, cada pessoa vai viver aquele estilo de vida, aqueles padrões do seu jeito, tá? Algumas pessoas, como eu e como a Irani, vivem o mormonismo, por exemplo, a nível celular. A gente abraça, a gente absorve tudo aquilo, a gente acredita 100% em tudo aquilo, a gente segue à risca e faz o melhor que pode dentro daquilo que a gente aprende, tá? Talvez você frequente, que está me escutando, talvez você frequente a igreja há anos, mas você nunca foi como ela ou como eu, tá? Mas vamos falar sobre pessoas assim que levam aquilo tão a sério. Como as consequências vêm e por que vêm. Por que eu li a experiência das duas hoje? Porque
a Carlinha, ela me parece ser uma pessoa que não tem medo de buscar a verdade. E quando ela encontra a verdade, ela abraça e ela segue a vida dela. Ela é uma cabeça pensante e ela não tem medo de ser feliz e de viver a vida dela dentro dos próprios termos dela. Pessoas como a Carlinha muito provavelmente não vão ter a experiência que eu tive e nem a experiência que a Irani teve como membros da igreja. Vamos entender por quê? Existe no mormonismo aquele currículo sobre o qual nós já conversamos. E para você que talvez não esteja muito familiar em como funciona, ou mesmo para você que conhece o mormonismo, eu lembro de uma experiência que eu escutei mais de uma vez na igreja enquanto eu frequentava. Uma experiência em que o presidente Kimball, que era o presidente da igreja quando eu me batizei, na década de 80, ele foi a uma conferência ou algum evento assim, e veio um casal conversar com ele, um irmão bem humilde, segundo a experiência, bem humilde, parece que semi-analfabeto, e ele falou e ele conversando com o presidente Kimball, ele falou o seguinte: eu não consegui atingir o sucesso na minha vida. Eu não consegui me formar, eu não consegui estabelecer uma carreira bem-sucedida, mas eu posso dizer que eu tô só assim, como é que fala? Parafraseando. Mas eu posso dizer que eu sinto muito orgulho do fato de que meus 4 filhos serviram uma missão de tempo integral. Os 4 se casaram no templo e hoje são líderes da igreja, na igreja. E o presidente Kimball vira para ele e fala o seguinte, presta atenção aqui. Irmão, essa é a maior história de sucesso que eu já escutei. Sucesso como membro da igreja é você primeiramente seguir o currículo de acordo com a tua faixa de idade. Se você é uma moça, por exemplo, eu vou me dirigir às mulheres, tá? Porque ela tem 4 filhas mulheres também. Então, assim, você como moça, bom, digamos que você, vamos começar com a mãe, vamos começar com a Irani. Ai, desculpa, tô um pouquinho enrolada aqui, mas tudo bem. O que ela fez? Ela chegou à idade de missão e é esperado o seguinte, que a moça, não sei se mudou, mas na minha época sim, e na época da Irani também. Você completou 21 anos, porque na época as moças iam para missão aos 21, hoje é 19, então hoje é outra história, não sei como é que tá funcionando. Mas na nossa época era assim, né? Completou 21 anos de idade, não casou ainda, começa a haver uma certa expectativa. Ah, quem sabe você vai para missão, então. Não é aquela coisa assim, poxa, né? Você poderia seguir uma carreira agora, talvez terminar, né, aquele curso que você queria, talvez abrir aquele negócio que você queria. Não. Talvez você devesse ir para a missão, já que não casou ainda. No meu caso, eu fui chamada para ir para a missão. O presidente da estaca me chamou, dizendo que era o Senhor que estava me chamando, porque eu não tinha casado ainda. Bom, a Irani, como eu, ela também seguiu o currículo e ela foi para a missão. Então, Missão Porto Alegre, nos anos de 93 e 94, que por coincidência foram os anos que eu também servi missão no Rio de Janeiro. Tudo bem, agora, puxa, que moça especial! Ela foi para a missão, apesar de não ser mandamento para as mulheres. Volta da missão. Agora existe uma outra expectativa que está lá no currículo mórmon. Precisa se casar no templo. Não é se casar com aquele rapaz que nem é da igreja. Você tem que procurar um fiel portador do sacerdócio, de preferência ex-missionário, e se casar no templo. Tá. Olha só, você tá ali seguindo o currículo. Casou no templo. Ela diz aqui que
ela seguiu, né, o conselho, digamos, de líderes ai, desculpa esse barulho, não sei o que é. Em livros como Doutrina de Salvação, ele Ronas, que falam que crescer e multiplicar é um mandamento que continua em vigor. Então, eu não sei na área em que você mora, mas na área dela e na minha era assim também. Vamos ter tantos filhos quantos a gente tiver saúde para gerar. Não é tantos filhos quantos você pode sustentar, você pode prover uma vida confortável, não. É tantos filhos quantos você tiver saúde para gerar, porque o Senhor proverá. Presta atenção. Então ela foi lá e teve 4 filhas. Aí ela diz assim: ao se tornarem adolescentes, chegaram os problemas e a culpa era minha, que não li o suficiente o livro de Mórmon. Eu sentia tanta culpa, mas dediquei cada minuto da minha vida à igreja. Presta atenção em por que ela se sentiu assim. Depois que fez missão, como no caso dela, casou no templo, agora tem que ter filhos, mas ainda tem que continuar perseverando até o fim. Agora você tem que criar teus filhos no evangelho. Você vai prepará-los, para não dizer fazer a lavagem cerebral neles já dentro de casa, quanto mais cedo melhor. Não, não é isso. É prepará-los, né? Você vai prepará-los para se batizarem aos 8 anos de idade. Então, leva para a primária, vestidinhos nos padrões já, para que quando eles se tornarem adolescentes já estejam acostumados. Meu Deus. Então, leva para a igreja todo domingo, faz oração familiar dentro de casa, ensina teus filhinhos a orarem desde cedo já, né, para abençoar o alimento, antes de dormir, quando acorda. Leia o livro de Mórmon, não é a Bíblia. Leia o livro de Mórmon com eles regularmente, de preferência todos os dias, nem que seja 5, 10 minutinhos, para eles acostumarem. Olha como é que você aprende na igreja a ser um bom pai, uma boa mãe, entre aspas. É fazer a lavagem cerebral bem feita, desde que eles são pequenininhos. Tá, aí faz reunião familiar, faz alguma coisa divertida, gostosa, que as crianças gostem de participar. Guarda os mandamentos, apoia teu marido no sacerdócio, porque se você fizer todas essas coisas, você vai ter uma família forte no evangelho. Você vai ser abençoado por todo o teu esforço e teus filhos também. Então, a responsabilidade da mãe, eu vou dizer mais da mãe, porque o homem é mais... A igreja exige mais dele porque ele tem um sacerdócio. Então, a mulher é mais exigido dela que ela ensine o evangelho para os filhos dentro de casa. O trabalho dela é fazer tudo isso e colocar os filhos numa posição que eles também sigam o currículo que ela já seguiu. Então, as moças aqui, as 4 filhas dela, têm que ser virtuosas, elas têm que ser boazinhas, como adolescentes já agora, elas têm, como assim ser boazinhas? Elas têm que ir para a igreja todos os domingos, vestidas nos padrões. Elas têm que ser espirituais, sabe? Elas têm que ter um testemunho do evangelho. Principalmente se elas forem filhas do conselheiro da estaca. A pressão que elas sofreram não foi brincadeira. Porque é claro que elas têm que ser um bom exemplo. Por quê? A nível local, a liderança que tem maior destaque e status é bispado, né, na ala, e presidência da estaca. Então, aquelas famílias dos membros do bispado e da presidência da estaca tem que ser um exemplo. Sabe o que aconteceu? Aí você acredita, como eu acreditava, que se você fizer isso tudo assim, bem certinho, tudo fofinho, como você aprendeu, né? Ensinar o evangelho, tarará, criar na igreja, lá.
Sabe quando é que você vai poder respirar como mãe e falar, eu fiz a minha parte? Quando as 4 filhas se casarem no templo. Agora sim. Agora você tem dentro da comunidade, você é respeitada, você é tida como um ótimo exemplo de mãe. Ai, a tua família é tão especial. É exemplar. Ou se forem rapazes, é claro que eles vão fazer missão e vão voltar da missão e vão se casar no templo também e vão seguir aquele currículo. O que que acontece? Por que que existe essa expectativa? Porque é de interesse da igreja enquanto instituição que você passe para os teus filhos aquele estilo de vida, aquelas normas, os teus filhos para os filhos deles e assim sucessivamente, para que a igreja se perpetue de geração a geração. Por quê? Mão de obra gratuita e, obviamente, sacrifícios financeiros que você vai fazer para a igreja. Como é que você acha que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, no ano de 2024, ela tem um capital de 263 bilhões de dólares. Você acha que tudo isso foram ofertas que os membros deram? Ou você acha que isso foi persuasão coercitiva? Cria os filhos lá na igreja, manda para missão, coloca para educa de uma forma que eles vão se casar no templo. Paga teu dízimo. Sai de manhã no sábado, deixa tua filhinha de 1 mês de idade em casa com alguém e vai limpar a capela. Querida, sabe qual foi o teu erro? Qual foi o teu fracasso como mãe? Você não conseguiu criar soldadinhos de chumbo para serem explorados pelos charlatões da fé de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com relação às tuas filhas, você não deixa claro aqui pra gente quais são os problemas, né? Que elas começaram a enfrentar na adolescência, mas de uma coisa eu posso te assegurar. Quando a gente cria os filhos dessa forma que você estava criando as tuas e eu criei os meus, oprimindo, impondo a nossa crença, por acreditar, por ter um testemunho e por acreditar que aquele é o melhor caminho para eles trilharem. Quando a gente faz isso, a gente tira a identidade dos filhos, a gente tira a liberdade de escolha deles e é como se fosse uma panela de pressão. Eles até vão aguentar, mas vai chegar um ponto na vida deles, não todos, mas foi o caso das tuas filhas aqui e foi o caso dos meus 2 filhos também, minha filha e meu filho. Vai chegar um ponto na vida de muitos jovens em que eles vão falar, eu não aguento mais. E agora eles vão, como é que fala, enfiar o pé na jaca, eles vão chutar o pau da barraca, agora eles vão viver do jeito que eles bem entendem. E você, como mãe, por ter criado uma expectativa e ter acreditado que se você fizesse tudo aquilo que a igreja diz que você tem que fazer como mãe, teus filhos iam crescer para serem aqueles soldadinhos de chumbo, né? Ou seja, elas iam crescer virtuosas, tudo fofinha assim, tudo fofinha, iam casar no templo. E aí, quando elas começam a fazer coisas que vão contra aqueles princípios, você se sente culpada. A única culpa que você deveria sentir, nem deveria sentir, mas a tua única culpa é de você não ter tido sucesso em tirar a identidade e a liberdade de escolha dos teus filhos. Parabéns. Porque você está criando filhas que muito provavelmente vão ser como a Carlinha. Elas não vão abrir mão da liberdade delas de pensarem, de escolherem, de decidirem o que elas querem fazer aos 19 anos, porque agora essa é a idade da missão, 19, 20, 21. Elas vão poder escolher se elas querem realmente ter filhos ou não. Elas vão escolher com quem elas querem se casar. Elas não vão deixar que uma instituição diga que tem que ser um rapaz daqui de dentro. Não, elas vão escolher quem elas quiserem.
Elas vão olhar para o coração deles, elas não vão olhar para a aparência do bem, que muitos ex-missionários têm. A mulherada vai lá, casa e cai do cavalo. Eu não sei quais foram os motivos do teu divórcio, né? Você divorciou dele depois de 22 anos de casamento. Ele é o conselheiro da estaca. Então você sabe muito bem do que eu tô falando. Viu? Eu vou te dar um exemplo aqui. Alguns jovens, quando chegam a uma determinada idade, e foram criados na igreja e tudo, eu sempre lembro de um casal que eu conheci pessoalmente, e ele tinha sido líder na igreja também, eles estavam criando os filhos lá, o casal, né? Não lembro quantos filhos eles tinham, não. Mas ele, né, o chefe de família, o homem, sempre com chamados, bispado, estaca, e o filho dele chegou à idade de ir pra missão, e o filho dele não queria ir para a missão. Antes até de chegar na idade de fazer missão, ele sempre falava que ele não queria ir, ele não queria, ele não gostava da igreja, ele não queria nada daquilo para ele. Ah, mas e cadê a liberdade de escolha dele? Não, 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 não. O pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho. Nem sempre, viu? Principalmente se tratando de religião. Cuidado. Bom, para encurtar a história, ele acabou indo para a missão, chegou a idade, ele foi. Contra a vontade, ele foi por tanta pressão que ele sofreu dos pais e dos líderes. Ele foi para a missão, cumpriu os 2 anos. Quando ele chegou em casa, ele falou para os pais o seguinte: bom, agora eu fiz o que vocês queriam, agora me deixem em paz. Na época a missão era 19 anos, ele chegou da missão aos 21. Ele se afastou da igreja e agora ele enfiou o pé na jaca. E ele se envolveu com pessoas barra pesada, que tinha a ver com drogas e, como é que fala, e tráfico de drogas, alguma coisa assim bem pesada. Sabe o que aconteceu com ele? Ele acabou, os caras pegaram ele, deram uma surra nele tão grande que ele quase morreu. Ele ficou em coma, ele acabou perdendo a visão por conta daquela surra que ele levou dos caras. E agora? Ah, mas é porque se afastou da igreja. Será que é porque se afastou da igreja? Ou porque ele nunca teve a chance de ser como a Carlinha? De ir lá pesquisar e falar, peraí, esse negócio de livro de Mórmon aí, não, 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 não. Ih, eu não quero, eu não vou para a missão. Se houvesse liberdade de escolha na igreja, talvez os pais, e claro que muitos fazem isso, tá? Mas a grande maioria não, a grande maioria impõe, não, você tem que ir para a missão e pronto, tá, tudo bem. Se os pais desse rapaz, dessa experiência que eu te contei, que eu conheci pessoalmente, se eles tivessem sentado com ele e falado, não, não tem problema, não quer ir para a igreja, você não precisa ir, a gente vai te amar do mesmo jeito, te apoiar do mesmo jeito, fica livre. Se ele tivesse a liberdade que a Carlinha tem, será que ele teria chegado a um ponto na vida dele em que ele ia enfiar o pé na jaca, talvez, claro, por outros motivos, e dentre esses motivos, por quaisquer motivos, dentre eles, provar para os pais dele que a vida era dele e ele tinha o direito de decidir o que fazer e com quem se relacionar? A gente nunca vai saber, porque ele não teve uma chance. Ele teve que ir para a missão. Então, assim, se você é uma pessoa que frequenta a igreja, mas com leveza, tipo, você não leva tudo aquilo a sério, você deixa teus filhos escolherem, quer ir pra igreja vai, não quer ir não vai, tá tudo bem. Ixi, quer, ao invés de domingo ter que botar aquela gravata horrorosa ou aquela saia lá no joelho e ir pra igreja e ficar lá sentado escutando tudo aquilo que repete de novo, ao invés de fazer isso, o teu filho ou tua filha quer ter uma vida normal e fazer o que jovens da idade deles façam no domingo, vai pra praia, vai pro shopping, sei lá. Se você é esse tipo de pai ou mãe, você tem a minha mais sincera admiração, porque você vive a religião do teu jeito, você não faz o que eu fiz e não faz como a Irani fez, seguindo aquilo tudo à risca, viu? Porque você está colocando o teu relacionamento com o teu filho acima dos interesses da igreja. Parabéns. O relacionamento de você só vai crescer. Agora, cuidado e se fortalecer. Agora, cuidado com pessoas que têm... Com pessoas não. Cuidado se você, que está me escutando, tem um testemunho tão forte da igreja
que você faria qualquer coisa que o profeta disser que foi revelação de Deus. Como ela muito bem coloca aqui, eu assino embaixo, ela diz que ela tinha um testemunho tão forte que ela se compara aos terroristas que realizaram o ataque em 11 de setembro, naqueles prédios em que eles, né, sequestraram aqueles aviões e foram lá e mataram milhares de pessoas porque eles estavam fazendo a vontade de Alá. Quando você tem um testemunho tão forte quanto esse, e tão forte quanto o da Irani, e o testemunho que eu tinha, você vai sair pisando em cima de todo mundo, porque você está fazendo a vontade de Deus. E você me assusta. Isso é tão perigoso. Hoje não choro e nem tenho saudades dos mais de 30 anos vividos nessa seita. Eu só lamento por ter me deixado ser influenciada por tanto tempo. Ela fala aqui que ela chorava muito e sofreu muito porque quando ela decidiu se divorciar do conselheiro da estaca, ela começou a sofrer o ostracismo dos membros. Não recebia mais chamados, algumas pessoas nem falavam com ela. E foi onde ela então decidiu ponderar em tudo que ela acreditava, como ela diz aqui. E ela começou a ter contato com o meu canal e outras pesquisas que ela diz que fez. E ela decidiu então que ela não ia nunca mais pisar na igreja Mormon. Que ela fala que não é de Cristo, e sim do legado de Joseph Smith, levado até os dias de hoje. É verdade. Querida, eu fico feliz por você ter conseguido ver o que estava bem ali. E com relação às tuas filhas, não se culpa. Você só não conseguiu controlar, manipular as tuas filhas do jeito que a igreja te ensinou a manipular. Essa é a única culpa, se é que a gente pode chamar disso. Para encerrar, ela disse que ela solicitou o desligamento dela da igreja pelo site Quit Mormon, mas que ela não está conseguindo acessar o site. Tá, tudo bem. A minha sugestão para você é a seguinte. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo que você vai encontrar o contato de um advogado brasileiro chamado Tom Alex. Ele está ajudando os brasileirinhos a fazerem a sua resignação, ou seja, retirarem, solicitarem à igreja a retirada dos nomes deles do diretório de membros. Ele está fazendo esse trabalho gratuitamente, tá? O bom de fazer a resignação é que, uma vez feita, eles não podem mandar visitantes atrás de você, bispo, missionário, ninguém, porque aí é considerado assédio moral. Então, eles vão te deixar em paz. São obrigados por lei, tá? Então, é isso. Para encerrar, de novo. Tá feliz na tua igreja, seja ela qual for. Presta atenção, feliz. Fica. Eu não quero te tirar de lá. Eu não tô falando para você sair. Eu só quero que você faça o que for melhor para você. Se o que for melhor para você é ficar lá, fica. Se o que for melhor para você, para tua felicidade, para o teu real bem-estar e saúde mental, é sair e se desligar, pode sair com tranquilidade, que tem uma vida linda aqui fora te esperando. Um mundo maravilhoso que vai te abraçar. Você não está sozinho. Você não está sozinha como a Irani. Nós somos uma comunidade que estamos nos ajudando cada vez mais, entendendo o que aconteceu com a gente, que fomos vítimas de uma seita de controle mental e bola para frente. Tá bom? Não arrasta corrente por religião, porque não vale a pena. O que foi que Jesus Cristo disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sinta-se livre, não abre mão da tua liberdade, seja dentro ou fora de uma denominação religiosa. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.